O apóstolo Paulo, ele vai nos dizer, na epístola que ele escreve aos irmãos, ou carta que ele escreve aos irmãos que estava em Coríntios, no capítulo de número 11, e o verso 1 é a primeira carta que ele escreve aos irmãos de Coríntios, ele vai dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Estamos falando de equilíbrio e todo esse processo que viemos falando aqui de equilíbrio, nós chegamos então ao resultado. O que é que eu ganho sendo uma pessoa equilibrada? Ora, nós aprendemos tanta coisa, né, queridos? Aprendemos tanta coisa. Aprendemos as características de uma pessoa desequilibrada, né? Nós aprendemos como que as pessoas podem se comportar se não tiver o equilíbrio. Depois nós falamos de personalidade para nos conhecer melhor. Depois nós falamos sobre a linguagem do amor, também para nos conhecer melhor. E falamos sobre tanta coisa, até que chegamos aqui agora. Qual o resultado de uma pessoa equilibrada? O resultado de uma pessoa equilibrada talvez se resuma nessa fala do apóstolo Paulo aos irmãos que estavam em Coríntios. Capítulo 11, verso 1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Queridos, o teu filho precisa olhar para você e olhar, claro, começamos pelo lar, né? Começamos por pessoas equilibradas e vamos na base da sociedade, né? A célula máter da sociedade, que é a família. Então vamos para lá. O teu filho precisa olhar para você e falar: compensa ser igual meu pai, compensa ser igual minha mãe. A tua esposa precisa olhar para você e falar: uau, eu admiro, meu marido é o meu marido, não o troco por nada, ele é um exemplo. O teu marido precisa olhar para você e dizer: gente, essa mulher é a mulher. Entre todas é a mais formosa, entre todas é a mais sábia, entre todas é a mais importante na minha vida. Você precisa ser aquela pessoa que alguém olhe dentro da tua casa e diz: exemplo. Isso é muito interessante, nós podemos dizer que se resume nisso aqui. O que o equilíbrio proporciona, o equilíbrio proporcionará que alguém olhará para mim e vai querer me imitar. Alguém vai olhar para mim e vai querer: nossa, compensa andar por esse caminho, compensa ser assim, compensa fazer assim. Mas se nós estamos vivendo com pessoas desequilibradas, quem quer ser uma pessoa desequilibrada? Quem quer se comportar como uma pessoa desequilibrada? Então o equilíbrio, querido, se resume nisso. O equilíbrio vai gerar pessoas que vão influenciar o ambiente onde ele está, quem vai influenciar o ambiente onde ele está inserido. Alguém olhará para ele e o admirará, alguém olhará para ele e vai querer saber o que é que acontece na vida dele. E claro que eu estou agora falando para nós cristãos. Por que é muito importante que nós cristãos sejamos equilibrados? Exatamente por isso, porque alguém precisa olhar para nós e querer nos imitar. E esse imitar é querer andar segundo os passos que nós andamos, querer andar segundo o caminho de Cristo. Isso é muito importante, Paulo diz isso. Então nós entendemos que pessoas equilibradas são pessoas que têm condição de influenciar positivamente os outros. Queridos, para influenciar negativamente nós já tem um monte de gente. Para influenciar negativamente, já basta a sociedade que está aí cheia de mau exemplo, mau testemunho. Já basta o mundo, querido, que está andando por um caminho sem Deus. Um caminho onde eles estão tirando cada vez mais, Deus está ficando de fora, eles estão andando segundo os seus conceitos. Uma sociedade que está preocupada em seus prazeres, em ser feliz, em se satisfazer a qualquer preço, né? Uma sociedade toda desestruturada. É isso que a gente vê hoje, querido. Dá uma olhadinha, claro, não preciso falar sobre isso. Você está vendo diante dos teus olhos. Então, influenciar negativamente, já tem muita gente influenciando. A mídia influencia negativamente. Já tem muita gente fazendo coisas terríveis, influenciando os nossos filhos negativamente, influenciando a nossa família negativamente. O que nós estamos precisando são de pessoas que influenciem positivamente. Pessoas que influenciem. Isso está, com certeza, na nossa
responsabilidade como cristão. Sede meus imitadores. Você pode dizer para alguém: sede meu imitador, faça como eu faço. Desse jeito Deus te agrada. Do jeito, você pode levantar a tua mão e falar: olha, dá uma olhada aqui para mim, do jeito que eu estou fazendo é bíblico? Será que você pode falar para alguém: olha, leia a minha vida? Se você lê minha vida, você vai, estar lendo o texto sagrado, porque eu me comporto como diz o texto sagrado. Será que você tem condição de fazer isso? Esse é o resultado de uma vida equilibrada. Uma vida equilibrada fará com que pessoas olhem para nós e queiram nos imitar. Paulo diz isso. Neemias levou o povo após ele, Gideão levou o povo após ele, Josué levou o povo após ele. Os líderes eram líderes influenciadores, eram pessoas que conseguiam conduzir outros após ele. Uma pessoa equilibrada, ela consegue ser sensível à voz daqueles que estão à sua volta. Uma mãe equilibrada consegue ser sensível à voz do seu filho. Uma esposa equilibrada consegue ser sensível à voz do seu marido. O marido equilibrado consegue ser sensível à voz do seu filho e também à voz da sua esposa. Pessoas equilibradas conseguem ser sensível à voz do outro. Queridos, é tão lindo a grandeza do equilíbrio. Pessoa equilibrada, ela se planeja antes de fazer qualquer coisa. Pessoa equilibrada não sai fazendo as coisas sem pensar, não sai fazendo as coisas sem cuidado. Uma pessoa equilibrada é uma pessoa que age na calma, é uma pessoa que age na sabedoria, não é uma pessoa tensa, irresponsável, uma pessoa atabalhoada. Já ouviu falar nesse nome? É a primeira vez que eu escuto falar nesse nome. Atabalhoada. O que é isso? Uma pessoa que faz tudo à pressa, sem ordem, uma pessoa confusa. Tá entendendo? Então uma pessoa, querido, equilibrada não faz as coisas à pressa, não faz as coisas na correria, não faz as coisas sem pensar. Uma pessoa equilibrada pensa, senta, conversa antes de tomar decisão. Jesus Cristo vai dizer isso no Evangelho de Lucas, capítulo de número 14, no verso de número 28. Quando Jesus questiona na realidade. E Jesus diz: pois qual dentre vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? Olha isso aqui. Isso aqui é característica de uma pessoa equilibrada. Antes de executar um projeto, antes de executar alguma coisa, primeiro ele vai calcular se ele tem condição para tal, se ele tem condição para tal coisa. Claro que estamos falando de uma construção, Jesus está falando de uma torre, mas quando ele fala disso aqui, fala de tudo na nossa vida, tudo que vamos construir, tudo que temos projeto, toda a nossa história precisa primeiro ser planejado, calculado, meditado, pensado de todos os ângulos. Conversar com alguém, conversa com alguém mais experiente. Procure alguém que tenha mais experiência com você. Ou será que somos orgulhosos e prepotentes a tal de não reconhecermos que existe alguém sábio para tomarmos conselho? Ah, queridos, reis tinham seus conselheiros, reis escolhidos por Deus, elegidos por Deus. Gente, Salomão tinha seus conselheiros, tá? Salomão, o dono de toda a sabedoria, que todo deslumbrava em tua sabedoria, o próprio Deus dá a ele essa sabedoria, essa inteligência, mas no reinado dele também tinha conselheiros. Nós temos um caso na Bíblia de alguém que se deu muito mal por ouvir pessoas erradas. É exatamente o filho de Salomão. O filho de Salomão, Roboão. Se você lê a narrativa sagrada, quando ele sobe ao trono, após o falecimento de seu pai Salomão, quando ele sobe ao trono e começa a governar e começa a reinar, tem ali dois grupos de conselheiros. Tem os conselheiros novos, que fazia parte da sua juventude, da juventude de Roboão, né, os conselheiros novos. E tem ali os conselheiros mais antigos, conselheiros idosos, anciões, que fazia parte da comitiva de seu pai Salomão. Então ele está no trono e agora ele está buscando conselho. O que ele faz? Como administrar o povo? Como que ele vai, né, a partir de agora, conduzir a liderança dele, conduzir aquele povo? A Bíblia nos fala que ele vai então consultar os anciões.
os senhores sábios, experientes, idosos. E quando ele vai consultar os anciões vai dar conselho a esse jovem filho de Salomão, jovem rei, e vai dizer a ele: faça assim, age dessa maneira, alivie a carga do povo, né? Porque os impostos colocados por Salomão foram muito altos. Então os anciões vai dizer: alivia a carga do povo. O povo está cansado, o povo está enfadigado, o povo está trabalhando muito. Alivia a carga do povo. Ele escuta o conselho dos senhores sábios, porém não dá ouvido. Tem muita gente que escuta, e escutar não é dar ouvido. Você sabe disso, né? Escutar eu escuto porque eu não sou surdo. Mas ele não dá ouvido. E ele vai então consultar com os conselheiros de sua idade, com os conselheiros jovens. Os conselheiros jovens vão dizer para ele que nada de aliviar a carga do povo, nada. Para com isso. Seja mais duro que o teu pai. Seja mais severo que o teu pai. E você sabe quem que ele resolveu ouvir? Ele resolveu ouvir os conselheiros da sua época, os conselheiros imaturos, os conselheiros irresponsáveis, os conselheiros meninos, os conselheiros que não tinham experiência de nada, que não tinham experiência de vida. E claro, se deu mal, querido. Lê lá a narrativa, vai ver. Vai ver o que aconteceu com ele. Se deu mal. O reino foi dividido. O povo se rebeliou. O povo não aceitou. O reino foi dividido. Só ficou com 2 tribos ao lado do rei, filho de Salomão. E essas 2 tribos que ficou com ele, Deus ainda disse que preservou por amor de Davi. É tão interessante a narrativa, se você ler, você vai ver que Deus diz: eu estou preservando 2 tribos por amor de Davi. Não era nem por amor de Salomão, muito menos por amor dele. Era por amor de Davi, pelo carinho, pela estima, porque o Deus que a gente serve é Deus de princípio, é Deus de aliança. Embora Davi morto, Deus não estava morto. Embora Davi tinha morrido, Deus permaneceu vivo e fiel, porque o Deus que fala é o Deus que cumpre. E Deus, por amor a Davi, permitiu com que a aliança ainda ficasse em pé, mas só com 2 tribos ao lado da família de Davi, na linhagem de Davi, agora neto, né, de Davi, o filho de Salomão no governo. Só que ele teve essa grande divisão no reinado, teve essa grande quebra, exatamente por ele não ouvir conselheiros sábios. Nesta manhã, quando eu venho falando de equilíbrio, eu venho falando que nós não podemos agir precipitadamente. Não podemos agir sem nos planejar, sem conversar com alguém. Não seja orgulhoso, não seja prepotente. Você precisa ouvir alguém, você precisa sentar para ouvir alguém, você precisa conversar com alguém. Não ouça apenas um, né? Porque na realidade, quem que tu tá ouvindo, né? Quem que tu tá ouvindo? Tem gente que conversa, mas conversa só com a pessoa errada. Consulta, mas consulta só a pessoa errada. Consulta pessoas que têm o mesmo pensamento que ele. Na realidade, queridos, compensa, não? Claro que compensa. A gente consultar alguém que pensa que nem nós, porque nós não queremos confronto. Claro que compensa. Eu vou lá e converso com a minha amiga. A minha amiga pensa que nem eu, é meu favor, né? Desorientada que nem eu, pensa que nem eu, favor que nem eu, aí me aconselha ao mal. Aí eu me aconselhei, mas se aconselhou com a pessoa errada. Porque esse, na realidade, infelizmente, na realidade, e sem medo de dizer o que eu estou dizendo. Oh, meu Deus, que ministério é esse? Aí hoje esse programa para vir aqui falar que Deus vai te dar uma porta, vai te dar uma chave. Aí o Eterno me tira do texto que eu tô para mim conversar isso com vocês. Gente, não estou no texto, tá? Não estou na apostila. Estou aqui totalmente sendo guiada e ouvindo a voz do Eterno que fala comigo nesta manhã. Claro que a gente quer consultar pessoas que pensam igual a nós, que vai massagear o nosso ego. Estamos querendo consultar pessoas que vai apoiar o nosso engano, que vai apoiar o nosso erro, que vai apoiar a nossa mentira. Estamos querendo consultar pessoas que vai sentar com a gente e vai falar: que isso? Você errou mesmo, minha flor, mas todo mundo erra. Estamos querendo consultar pessoas que vai olhar para nós e vai nos bajular e vai falar: que isso? Você está cheia de razão. Você fez isso, mas você tem razão. Você fez isso, mas claro, olha teu estado. E aí vai nos elevar a permanecer no erro. Mas nós não estamos querendo consultar pessoas sábias, que já passaram por aquele caminho e sabem muito bem que aquele caminho é caminho de morte. Ele foi lá, claro, o filho de Salomão, né, Roboão foi lá,
consultar os anciões, conselheiro de seu pai. Esses conselheiros que já estão ali no reinado há muito tempo, tá vendo o desespero do povo, tá vendo que o negócio está errado, mas quando o Roboão vai consultá-lo, o Roboão não acata. Por quê? Porque vai contra os princípios, diz Roboão. Roboão não está querendo ouvir para dar certo, Roboão está querendo ser bajulado segundo aquilo que ele já pensava e deu errado. Quem que você está consultando? Teu amigo? Igual a ti? Teu colega igual a você? Teu amigo que ora o mesmo tanto que você ora? Teu amigo que tem a leitura de Bíblia do mesmo tanto que você tem? Teu companheiro que faz as mesmas coisas que você faz? Quem que você está consultando? Você precisa consultar alguém que ora mais que você. Você precisa consultar alguém que estuda mais que você. Você precisa consultar alguém que tem equilíbrio. Você está consultando alguém que se desequilibra fácil que nem você? Ou você acha que você não precisa de conselho? Ou você acha que você é o tal que você não precisa consultar ninguém? Queridos, nós precisamos de conselhos. Pessoas equilibradas, além de não agir precipitadamente, conforme disse Jesus. Quem vai construir um edifício? Antes dele construir, ele senta. Ele calcula, ele planeja, ele pensa. Se ele tem dúvida, ele consulta, ele conversa com alguém. Todos nós precisamos de conselhos. Todos nós precisamos. Sabe que essa semana passada aconteceu um fato comigo. Chegou aos meus ouvidos uma má notícia. E claro que eu me desequilibrei quando ouvi a má notícia. Mas quando a má notícia chegou aos meus ouvidos, eu precisava conversar com alguém. E o Eterno me direcionou a quem ligar. Olha que eu sempre converso com o meu esposo. Sempre. Sempre. Mas naquele dia eu não consegui ligar para o meu esposo. Meu esposo não estava em casa, estava no serviço. Eu precisava conversar com alguém naquele momento. E quando eu ligo para alguém naquele momento, esse alguém me escuta e de uma maneira dócil para respeitar a liderança, pois eu sou líder dessa pessoa. E de uma maneira muito dócil, muito meiga, com muita sabedoria, ele me convenceu que a atitude que eu queria tomar não era atitude sábia. E conforme ele falava de uma maneira dócil, respeitando liderança, e a todo tempo, é tão linda a colocação que ele colocava, mas a senhora que sabe, eu estou junto com a senhora, mas se a senhora fizer assim, mas se a senhora entrar, e aí ele ainda começou a lembrar os ensinamentos, isso quebra a gente, ele começou a lembrar os ensinamentos, eu aprendi no Vida Nova, eu aprendi aí, aprendi com a senhora, aprendi aí, lembra? Aprendi com o pastor, e quando ele foi me falando de uma maneira tão linda, meu coração quebranta, e eu falo, não tomarei a decisão que eu quero tomar. Queridos, quando meu esposo chegou, contando para o meu esposo muito feliz, por ter me acalmado, e conversando com meu esposo, eu falei, gente, isso é incrível, nós precisamos conversar, nós precisamos saber a quem ir, nós precisamos saber a quem recorrer, nós não podemos sair tomando decisão precipitada sem antes conversar com alguém. Talvez a minha visão, exatamente por estar me atingindo na ocasião, atingia a mim. E eu não conseguia ver, eu não conseguia enxergar. Eu só conseguia ver ali o momento que eu estava passando. Mas quem está por fora consegue ver melhor do que a gente. Então é necessário, pessoas equilibradas, não são soberbas, não são prepotentes, não são arrogantes. Pessoas equilibradas se planeja. Pessoas equilibradas faz isso aqui que o Eterno Jesus Cristo disse, quando ele escreve, quando o evangelista Lucas escreve no capítulo 14, verso 28, tá? Antes de construir, ele se prepara para a construção. Antes de construir, ele se assenta primeiro e calcula todas as despesas. Ele vai verificar se tem meios para isso. Então, uma pessoa antes de fazer qualquer coisa, primeiro senta, calcula, planeja, escreve. E se ele está tendo dúvida, se ele está vendo como que ele não está conseguindo, então ele vai procurar ajuda. Ele vai procurar conselheiros
mas conselheiros sábios, conselheiros maduros, conselheiros equilibrados, não amiguinhos, né? Que pensa do mesmo jeito e que às vezes está querendo... É tanta coisa, né, querido? Às vezes está querendo até o nosso mal, você nem sabe. Às vezes tem pessoa ali que está do teu lado, que você vai pedir um conselho para ele vai te dar o conselho, é tudo errado, porque na realidade ele quer o teu mal. Queridos, quem que você está ouvindo? Precisamos ser pessoas equilibradas. E o Senhor Deus, como tem a direção de tudo, nesta manhã, como está no comando de tudo e sempre estará, querido, sempre que venha o reino dele sobre a minha vida, que venha o reino dele sobre essa programação. O Senhor Deus conversa conosco. Pessoas equilibradas, senta e planeja. Há uma nuvem de testemunha que está nos ouvindo, que está nos olhando, que está nos contemplando. Nós precisamos ser pessoas dignas de ser imitada. Temos que ser pessoas que andamos e alguém olhe para nós e saiba, embora alguém olhe para você e te acha, né, um pouco estreito demais, porque o evangelho é estreito. Embora alguém olhe para você e te acha, né, nossa, é bem estreito ali, o caminho não é fácil. Embora alguém olhe para você e pense isso de você, porém, vai saber que você é a pessoa certa. Vai saber que você é uma pessoa digna de ser imitado. Que o Eterno te abençoe. Na verdade, antes de eu terminar isso aqui, me volta agora à mente que eu ouvi do meu filho. Eu sou bem dura, bem severa com eles. E um certo dia eles chegaram e falaram para mim assim: mamãe, tem uma professora lá na escola, ela é muito brava. Mas mãe, sabe o que eu aprendi? Que as melhores professoras e as melhores mães são as mais bravas. Eu olhei para ele. E todas as vezes que eu o corrijo, todas as vezes que eu falo duro com eles, eles vão pro quarto, eles oram, eles voltam, me beija, me abraça e diz: eu sei que é pro nosso bem, mamãe. Eu sei que é pro nosso bem, mamãe. Aprenda isso. Aprenda isso. Seja alguém enquadrado no texto sagrado. E embora duro, embora severo, claro, Roboão não queria ouvir aquele conselho, não era o que ele queria. Para Roboão foram palavras duras. Ele não quis acatar. Porém era o melhor. Ele perdeu a oportunidade de ter um bom reinado nas mãos dele. Senhor Deus te abençoe, Senhor Deus te guarde. Não estamos indo embora, não é isso. Estamos terminando o momento da palavra, vamos de adoração e já voltamos aqui ainda interagindo com você. Não vai embora. São exatamente 9h31, horário do Mato Grosso do Sul. Quem segue o horário de Brasília são exatamente 10h31 do dia 1º de junho. Estamos falando sobre equilíbrio. Não vai embora, adoremos a Deus com essa canção. Se eu me humilhar. Ai, que coisa linda, adoremos e já voltamos.